Olha lá, Família Escravo das Sombras, capítulo 458, Algemas da Esperança. Sunny congelou, depois deu um passo cuidadoso para trás e olhou para as paredes do grande salão. O timing de Mordred dessa vez foi impecável. Não era como se Sunny tivesse planejado chegar muito perto dessa massa de escuridão, mas ele poderia ter subestimado o perigo que representava. Para ser honesto, ele sentiu que não estava pensando totalmente direito. Não era como se tivesse perdido o controle, mas a estranha atração que sentia fora da torre era muito mais forte aqui, exercendo um efeito sutil em sua mente. Sunny ficou tenso e olhou para a fenda escura e repulsante. Depois percebeu que a atração emanava das algemas que era sua fonte. Por quê? O que é isso? O príncipe perdido permaneceu em silêncio por alguns momentos e depois suspirou. Eu realmente não consigo entender você. Sunny piscou. Essa não era a resposta que ele esperava. O quê? O que isso quer dizer? Mordred respondeu com um pouco de dúvida na voz. Nada, na verdade. É só que algumas coisas sobre você sugerem uma certa origem, mas existem muitas contradições. Você não sabe como é uma semente do pesadelo? Tá. Então é assim que é? Tá. Eu ficava imaginando como seria, mano. Tá, justo. Sunny deu um salto para trás e depois olhou cautelosamente para a massa de escuridão brilhante novamente. Então, essa era uma serpente... Pô, mano, por que eu fico com serpente, mano? Pensando em serpente. Essa era uma semente do pesadelo. Eu ia falar algo, mas ia pegar estranho, mano. É uma manifestação vil do feitiço que cresceu no reino dos sonhos e eventualmente floresceu, abrindo um portal para o mundo real para as criaturas do pesadelo entrarem. A coisa que os despertos deveriam procurar e destruir, desafiando o pesadelo contido dentro dele. Então esse vai ser o segundo pesadelo do Sunny? Esse daí que ele vai enfrentar então? Da hora. Mas, cara, eu acho que vai demorar muito pra isso acontecer ainda, né? Porque cadê a corte, mano, que vai enfrentar ele? Não admira que isso tenha exercido uma influência sobre ele. Ele fez uma careta e disse com aborrecimento. Como vou saber como é uma semente do pesadelo? Só me tornei um desperto há alguns meses. Mordred falou no seu habitual tom educado. Os anciões do seu clã não lhe ensinaram nada. Ele pensa que o Sunny veio de um clã top, né, mano? Que o Sunny é um legado. Sunny arregalou os olhos, uma expressão chocada aparecendo em seu rosto. Clã? Que clã? Parece um herdeiro para você? O príncipe perdido não respondeu, deixando Sunny ferver de indignação em silêncio. Eventualmente, ele exalou lentamente e perguntou desanimado. De qualquer forma, você tem certeza de que é isso? Mordred demorou-se muito tempo e depois disse baixinho. Sim, eu procurei por isso por muito tempo, afinal. Ao ouvir essas palavras, Sunny franziu a testa. O quê? Espere. É por isso que você estava tentando chegar à Torre de Marfim para desafiar um pesadelo. Ele esfregou o rosto de frustração, tentando encontrar uma maneira de dar sentido àquela afirmação. Depois balançou a cabeça. Por que diabos você faria isso? Não faltam sementes de pesadelo em todo o reino dos sonhos. Aquelas que não estão escondidas atrás de um vazio sem fim e oceanos de chama divina. Essas coisas não eram tão numerosas que alguém tropeçasse em uma todos os dias. Mas também não era tão raro ir tão longe para alcançar uma. O que Mordred estava pensando? O príncipe perdido respondeu após uma breve pausa, com a voz ligeiramente divertida. Você não é um herdeiro, de fato. Sunny soltou um suspiro pesado. Ou você está extremamente enigmático hoje, ou não consigo entendê-lo. Por algum motivo... o que os herdeiros têm a ver com isso? Mordred pensou um pouco e depois disse. Essa semente do pesadelo é muito especial. O que ele está falando? A única coisa que diferenciava as sementes, na opinião de Sunny, era sua categoria. Uma semente da categoria 2 florescia em um portal de categoria 2 e conteria um segundo pesadelo. Se o desperto desafiasse e passasse no teste, ele se tornaria mestre. Se o mestre desafiasse uma semente de categoria 3 e sobrevivesse ao terceiro pesadelo, ele se tornaria um santo. A mesma coisa aconteceria com os soberanos, embora só houvessem 3 pesadelos de categoria 4 conquistados em toda a história da humanidade, até onde Sunny sabia. E ele sabia mais do que a maioria das pessoas. Como uma semente poderia ser especial? Como se adivinhasse o que ele estava pensando, Mordred falou. Existem muitos mestres,
mas nem todos os mestres são iguais. Existem algumas dezenas de cavaleiros, mas nem todos os cavaleiros são iguais. E da mesma forma, existem numerosos pesadelos, mas nem todos os pesadelos são iguais. Sunny fez uma careta. Como assim? É mais fácil? Mais difícil? O príncipe perdido suspirou. Nenhum dos dois. No que diz respeito à dificuldade do julgamento, o feitiço é sempre justo, a sua maneira perversa. No entanto, isso não significa que o resultado seja sempre o mesmo. Quais inimigos você derrota determinam quais memórias e ecos você recebe. As batalhas que você trava determinam que experiência você trará de volta. Sunny pensou um pouco... pensou em seu próprio arsenal de memórias e teve que admitir que quanto mais criaturas do pesadelo únicas ele pensava, maior era a recompensa. Nesse sentido, desafiar um pesadelo único certamente representaria mais riscos, mas também prometeria uma vantagem maior. Adicione a existência das memórias de linhagem à equação. Uma carranca profunda apareceu em seu rosto. Mordred, no entanto, não terminou de falar. É mais do que isso. A natureza do pesadelo que você desafia determina que conhecimento você receberá e que segredo você será capaz de descobrir. Como pesquisador, você deve saber que as lições que os humanos podem aprender com as runas descritas no Reino dos Sonhos não são tão profundos. De onde você acha que vem a maior parte do conhecimento? Ele vem das histórias que as pessoas trazem de seus pesadelos, é claro. Isso fazia sentido. Afinal, havia nativos reais no Reino dos Sonhos, nos pesadelos, como o Auro do Nove. Isso é real, né, mano? O único lugar que dá pra ter muito conhecimento da história é nos pesadelos. Porque você viu no primeiro pesadelo o tanto de informações que teve, mano. No Reino dos Sonhos não tem essas informações tão detalhadas assim. Mesmo que ele fosse apenas uma ilusão criada pelo feitiço não era algo simples. A maior parte do conhecimento que Sunny possuía foi construído com base no que ele aprendeu com o nobre espadachim e estudioso. Quanto mais ele saberia se tivesse entrado no pesadelo com a intenção não apenas de sobreviver, mas também de aprender. Sunny olhou para a semente escura. Ela cresceu na torre que pertencia a um dos 7 Daimons. Que mistérios tal pesadelo revelaria? Mordred lhe deu tempo para pensar e depois disse num tom sereno. Ele cresceu na torre que pertencia a um dos 7 Daimons. Que mistérios tal pesadelo revelaria? Mordred lhe deu um tempo para pensar e depois disse num tom sereno. Por essa razão, os clãs de legado, não todos, mas os verdadeiramente poderosos, selecionam os pesadelos para seus membros desafiarem com muito cuidado. Meu Deus, mano. Então, isso é loucura, né, mano? Até isso os caras tá à frente de geral, mano. Eu desafiaria qualquer um pensando que tudo é basicamente igual, cara. Sunny demorou um pouco e depois ergueu uma sobrancelha. Que clã maluco escolheu aquela semente amaldiçoada para você tentar encontrar, então? O príncipe perdido riu. Oh, não. Ninguém queria que eu o procurasse. A decisão foi somente minha, minha. Na verdade, suspeito que apenas 2 pessoas no mundo desperto e neste sabem de sua existência. Eu e agora você. Ele riu novamente e acrescentou. Mas é isso que o torna tão especial também. Nenhum deles poderia ter sabido de sua existência, alcançá-lo e receber suas recompensas como se fossem suas. Depois disso, Mordred de repente ficou em silêncio. Ele permaneceu assim por um tempo e depois acrescentou baixinho. Bem, não é como se eu tivesse conseguido fazer isso também. Ele suspirou, demorou-se por alguns momentos e depois acrescentou em um tom melancólico. Você pode imaginar quais segredos essa semente esconde? O que alguém aprenderia com aquele pesadelo? Um pesadelo que foi criado a partir das correntes com as quais a própria esperança estava presa. Meu Deus, esse pesadelo deve ser surreal, mano. Deve ser surreal de pesadelo. Eu não sei como seria a descrição de um pesadelo. Porque surreal de bom não tem como ser bom, né? Porque o nome é pesadelo. Tem, sei lá, tão especial de ruim, mano. Bora lá, 459, Semente do Pesadelo. Esperança, ela mesmo. Sunny olhou para 7 correntes, encontrando um novo significado em seu rosto cruel e nos restos disformes e rasgados das 7 algemas com inscrições rúnicas. Portanto, a ira do Deus do Sol não foi reprimida, apenas pela destruição do seu reino. Ele deu um passo adiante, prendendo o Daimon da esperança no coração de seu domínio
dizimado. Por quanto tempo? E como ela escapou no final? Ele inclinou a cabeça. Então, o Daimon da Esperança estava acorrentado aqui. Morty respondeu com uma pitada de surpresa na voz. Você conhece os Daimons? Um sorriso torto apareceu no rosto de Sunny. Sim, um pouco. Por que não? Embora, a verdade seja dita, não há muitas informações sobre eles, mesmo entre os pesquisadores no Reino dos Sonhos. Então, o governante sobre o qual você me contou era um dos Daimons? Uma divindade menor? Morty ficou em silêncio por um momento e depois disse desanimado. Sim, mas não tenho certeza se essas duas palavras realmente combinam. Também não sei o que a Esperança fez para merecer a ira do Senhor da Luz. No entanto, sei que essas 7 correntes são o que seguram e impede que as ilhas acorrentadas caiam no céu abaixo. Sunny ergueu as sobrancelhas. O quê? O príncipe perdido suspirou. As pessoas pensam que existem inúmeras correntes celestiais conectando toda a ilha, mas na verdade existem apenas 7, e você está olhando para suas raízes. Ou melhor, havia apenas 7. A Torre de Marfim se libertará, é claro. Então, agora as ilhas estão ligadas pelos fragmentos das 7 correntes originais, muitas delas separadas uma das outras. É por isso que estão desmoronando lentamente, uma após a outra. Meu Deus, mano, esse lugar vai parar de existir quando isso acontecer, então. Quando, tipo, se der ruim com essas correntes aí, já era. As ilhas acorrentadas já era, mano, esquece elas. Sunny pensou um pouco, tentando corrigir a maneira como pensava sobre as ilhas acorrentadas. A nova informação era interessante, mas não muito útil. Balançando a cabeça, ele se voltou para a semente do pesadelo. Então, qual é a categoria dessa coisa? Acho que contém um segundo pesadelo, já que você queria desafiá-lo? Morty respondeu sucintamente. Correto. Esta é uma maneira de sair do reino dos sonhos, então... mas sou suicida o suficiente para entrar no segundo pesadelo sozinho? Cortes inteiras de despertos experientes perecem rotineiramente em suas tentativas de se tornarem mestres. Quais seriam minhas chances de sobreviver sem ninguém para me proteger? Meu amigo, acho que não é muito bom tentar desafiar sozinho não, cara. Eu sei que você é forte, pá, mas você não conta como uma corte inteira, né, mano? Assim como a Mestre Jet havia dito, ninguém sobrevive sozinho no Reino dos Sonhos. Ela provavelmente sabia por experiência própria. Ele fez uma careta. Espera, essa semente criará um portal no mundo real se não for destruída. Quando Morty atendeu, a sua voz era quase indiferente. De fato, mas não agora. Talvez em alguns anos, ou uma década. Ainda não amadureceu o suficiente para poder florescer. Sunny hesitou. Mas pode ser desafiado, certo? O príncipe perdido não respondeu por um tempo, mas finalmente disse: sim, uma semente pode ser desafiada antes de florescer, bem como depois. Se a semente não for encontrada a tempo e um portal se abrir, os desafiantes podem abrir caminho e entrar diretamente no pesadelo. O portal também perturba as âncoras daqueles perto dele. Então mestres e santos que entraram no Reino dos Sonhos aparecerão nas proximidades da semente que floresceu. Depois disso, eles podem levar os despertos até ela. Ele fez uma pausa e acrescentou: na verdade, a maioria das sementes não são encontradas a tempo, porque o Reino dos Sonhos é vasto e apenas parcialmente explorado. É por isso que as criaturas do pesadelo estão entrando em nosso mundo com tanta frequência. Desafiar uma semente antes que ela floresça é muito melhor. Neste caso, no entanto, eu aconselharia outra coisa. Sunny afastou-se da massa da escuridão cintilante e perguntou num tom uniforme: sim, por quê? Morty soltou um suspiro pesado. Conquistar um segundo pesadelo sozinho não é impossível, mas tentar isso é o mesmo que arriscar sua vida. As chances de retornar vivo são muito pequenas. É por isso que os despertos os desafiam como membro de cortes coesas e experientes. Mesmo assim, muitos não sobrevivem, a maioria até. Mas esse pesadelo é, na verdade, muito pior. Entrar nele é uma sentença de morte garantida, independentemente de quantos desafiantes existam, a menos que... Sunny manteve os ouvidos abertos, subitamente muito atento. A menos que o quê? O príncipe perdido permaneceu em silêncio por um breve momento e depois disso...
há um altar negro no lugar que você chama de Templo da Noite. Nele está uma faca de marfim. Somente aqueles que derramarem sangue no altar e receberem a memória da faca têm a chance de sobreviver à provação que se esconde nessa semente. Como ele sabe sobre como que precisa da faca pra sobreviver nessa provação, mano. Ele tá sabendo de muito pro meu gosto já. Ele piscou algumas vezes. Espera, isso parece muito familiar. Ele pensou por alguns segundos e depois perguntou: a faca de obsidiana do altar branco do santuário de Noctis funcionaria? Mordred riu. Claro, ter as duas seria ainda melhor, incrivelmente. Porém, não sei o método para receber a memória da faca de obsidiana. O ritual parece ser diferente daquele exigido para o altar do Templo da Noite. Eu nunca descobri isso. Você não, mas eu poderia ter feito isso. A imagem do cofre apareceu na mente de Sunny, cheio de moedas de ouro. Havia quase 1.500 lá dentro. Isso seria suficiente para permitir que ele levantasse a faca de obsidiana do altar. Cara, provavelmente sim, né, mano? Provavelmente sim, eu acho. Ele tinha a sensação de que sim. Mas o que essas facas realmente fazem? E como diabos você sabe de tudo isso? É, isso que eu quero saber. No entanto, não houve respostas. O príncipe desapareceu mais uma vez. O cara tá sabido demais, mano. Quem sabe muito desconfia sempre. Sunny ficou sozinho, no belo salão do pagode de marfim, olhando para as paredes brancas e para a escuridão que se enraizavam entre elas. A semente do pesadelo estava chamando por ele, exigindo ser desafiada e destruída. Ou talvez simplesmente para ser alimentada por uma deliciosa alma humana. Louco, isso é uma loucura! Desafiar um segundo pesadelo sozinho era muito semelhante a jogar sua vida fora. E isso mesmo sem a informação específica que Mordred lhe dera. E ninguém seria capaz de sobreviver a esse pesadelo muito especial sem a memória de uma das duas facas do altar dos templos. Ou melhor ainda, no posse de ambas. A questão era, o que era pior? Desafiar o pesadelo ou tentar sobreviver ao esmagamento? Cara, eu acho que desafiar o pesadelo é pior, mano, não? Eu acho que tem uma pequena chance de você sobreviver ao esmagamento, mano. Coloca as suas duas sombras em você, fica peladão e se joga, mano. E seja o que Deus quiser, tá ligado? Eu acho que o pesadelo é mais difícil, cara. Mas tá bom, bora lá, capítulo 460. Lutar ou fugir? Eis a questão. Mentira, não tem eis a questão no nome. Annie permaneceu no salão das correntes por um tempo, olhando para a semente do pesadelo e a escuridão cintilante que a impregnava. Então, saiu. Cheio de pensamentos, Sunny passou entre as mandíbulas do dragão morto e dirigiu-se lentamente em direção ao lago. Lá, sentou-se no banco de pedra e olhou para a água com uma expressão sombria no rosto. O vento acariciava levemente seu rosto e sua pele pálida, acalmando as poucas queimaduras restantes que ele havia recebido no céu abaixo. A santa ficou em silêncio ao seu lado, sua graciosa figura de ônix refletida nas águas cristalinas do lago. Um suspiro pesado escapou de seus lábios. Estou quase em casa. Há mais de um mês, ele se aventurou em uma expedição para explorar a ilha do naufrágio e procurar pistas sobre o paradeiro do tesouro deixado pelo misterioso Noctis. Ele havia planejado ficar fora apenas uma semana. Ele encontrou o tesouro, mas também lutou e derrotou 2 diabos, um caído e um ascendido, recebendo 2 memórias poderosas no processo. Depois disso, ele olhou para a malha do destino através dos olhos de uma máscara divina e mergulhou em um abismo sem fim. Ele passou várias semanas mergulhando em um mar de nada, apenas para encontrar um oceano de chamas em suas profundezas. Do outro lado do fogo havia uma torre negra construída por um antigo Daimon, e nela estava a mão decepada de uma divindade, consumida por uma terrível podridão. Lá, Sunny engoliu um osso de falange de tecelão e recebeu a segunda parte de sua linhagem. Depois disso, ele usou chamas divinas para abrir um portal entre o vazio escuro e os céus iluminados pelo sol, e encontrou as 7 correntes que um deus uma vez usou para prender o Daimon da Esperança. E em algum lugar ao longo do caminho, ele conheceu uma alma perdida que se autodenominava Mordred, o príncipe do nada. Uma voz desencarnada que surgiu do nada e o ajudou ao longo do caminho. Mano, que é isso, mano? Parece... Ué, que tá acontecendo, cara? Parece que tá indo de uma temporada pra outra, sei lá, mano. Tá dando um resumo geral do que aconteceu até agora. Que é isso, cara? Eu nunca fiz isso antes. Agora, Sunny só tinha que fazer uma última
coisa: ou mergulhar em um pesadelo mortal, ou sair da borda da Ilha de Marfim para se deparar com a fúria destruidora do esmagamento. Com um suspiro pesado, ele se virou e olhou para os ossos brancos da grande fera que uma vez envolveu seu corpo poderoso em torno da base da Bela Torre, milhares de anos atrás, antes de sucumbir à morte. Vamos colocar esse show na estrada, eu acho. Ué, mano, eu acho que não tem muito o que pensar aí não, mano. E eu tentaria o esmagamento sem dúvidas, eu acho. Algum tempo depois, Sunny estava encostado na parede da Torre de Marfim. Ele estava em uma posição apertada, entre a cauda do dragão morto e a superfície branca do grande pagode, com Santa parada perto dele, com as armas descartadas. Com um sorriso torto, Sunny envolveu as duas sombras em torno de seu corpo e circulou a essência das sombras através das espirais da serpente da alma, preparando-se para o que estava por vir. Então, olhou para o taciturno demônio de pedra e ergueu as sobrancelhas. O que você está esperando? Empurre! A Santa lançou-lhe um olhar indiferente, depois deu um passo à frente, colocou a mão na superfície do enorme osso à sua frente e empurrou com toda a sua força demoníaca. Seus pés afundaram alguns centímetros no solo, mas o osso antigo não se moveu, até Sunny se juntar à sua sombra, claro. Pressionando o ombro contra a superfície branca e adamantina, ele despejou a essência em seus músculos e empurrou também. Embora parecesse que o esforço iria matá-lo, o osso finalmente cedeu. Uma das enormes vértebras que compunham a cauda do dragão morto rolou, separando-se do resto. Vamos, continue. É claro que Sunny não iria desafiar um segundo pesadelo sozinho. O que ele era, louco? Bem, talvez ele fosse um pouco, mas ser suicida não fazia parte de sua loucura moderada e quase encantadora, não é? Eu concordo, é encantadora. A loucura do Sunny, eu passo um paninho pra ele sim, mano, mas só a do Sunny. Em vez disso, ele iria jogar um pedaço de cauda do dragão morto para fora da borda da ilha e montá-lo até o chão, esperando que ele sobrevivesse ao ataque do esmagamento. Eu acho que sobrevive sim, cara. Eu acho que esse dragão aí é bem resistente, muito mais resistente do que a ilha em si, né? Tipo, se tacar um pedaço da ilha. Se um dragão não pudesse, então o que poderia? Coloque suas costas nisso. A Santa realmente não esperava... não precisava de seu incentivo ou conselho. Então Sunny estava gritando, isso mesmo, gritando principalmente para o seu próprio benefício, já que produzir barulhos altos parecia ajudá-la a lidar com o esforço de tentar empurrar o osso antigo, por algum motivo. Felizmente, agora que foi deslojado, o processo ficou mais fácil. Juntos, eles moveram lentamente a enorme vértebra, passando pelo mirante que continha o portal inativo, depois pelo bosque de árvores antigas e finalmente até a borda da ilha. Ali, Sunny parou por um momento e tentou recuperar o fôlego. Então, olhou para baixo cautelosamente. Isto foi um erro. Se antes o mosaico colorido das ilhas voadoras lá embaixo era simplesmente uma visão de tirar o fôlego, agora que ele teve que pular de verdade, isso deixou Sunny tonto e assustado. Mas era tarde demais para mudar de ideia. Não foi? Rangendo os dentes, Sunny tentou não pensar na altura inconcebível e subiu dentro da vértebra que, claro, era oca no centro. Havia espaço suficiente para caber seu corpo. E esta foi a razão pela qual ele escolheu este em particular, em primeiro lugar. Ele permaneceu por um longo tempo tentando reunir coragem. Talvez não seja tarde demais. Talvez eu deva apenas entrar na semente. Qual é o problema, afinal? É apenas o segundo pesadelo. Mas não havia caminho de volta. Ele simplesmente tinha que fazer isso. Mano, eu tô pensando aqui. Eu sei que é muito para frente e provavelmente eu não tenho que se preocupar com isso agora. Depois que ele reunir a corte. E pra voltar aí pra desafiar esse segundo pesadelo. Como ele vai levar todo mundo aí? Ele vai ter que levar todo mundo pro céu abaixo, passar pelas chamas divinas e subir aí. Não é possível que seja assim, cara. É muito perigoso, cara. Então, tipo, como eles vão conseguir voltar aí tranquilamente com todo mundo, tá ligado? Mano, eu acho que... Não sei, eu fico só pensando nas coisas do futuro. Como o Sunny vai levar as moedas? Como o Sunny vai sair do céu abaixo? Como o Sunny vai sair do céu acima? É muito como, né? Inalando profundamente, Sunny prendeu a respiração por um momento, então gritou em voz baixa: Santa, empurre!
Fora da enorme vértebra, o demônio taciturno olhou para a superfície do antigo osso por um momento, e então deu um chute devastador, quando o osso da cauda do dragão mergulhou na borda da ilha, fazendo Sunny chocalhar. Ele gritou, dispensou a santa e se dissolveu na sombra que habitava o espaço oco dentro da vértebra. Claro, ele não iria tentar sobreviver ao esmagamento em sua forma física. Ele só precisava de uma sombra grande o suficiente para se esconder. Enquanto o osso do dragão durasse, a sombra também resistiria. E ele estaria seguro, se durasse. Pô, eu acho que vai... Pô, tem que durar pelo menos no começo, que é a parte mais complicada, né, mano? Por mais que seja a parte mais forte, pode ser que só vai desgastando o osso. E quando tiver não ir tão potente assim, quebre, tá ligado? Por já ter se desgastado antes. Aí lá ele consegue sobreviver, mano. O que ele não vai conseguir sobreviver é só o começo, eu acho. Se durasse. Por alguns segundos, tudo parecia bem, mas então a vértebra deixou a bolha de segurança que cercava a ilha celestial. Uma pressão inconcebível atingiu de todos os lados, como o martelo de um deus colérico, fazendo o osso de porcelana produzir rachaduras terríveis. Mais uma vez, Sunny estava caindo no céu com uma velocidade terrível, só que dessa vez, o veículo que ele escolheu para transportá-lo era ainda mais estranho. Além de girar como um louco, com o vento rugindo ensurdecedor por toda parte, felizmente, ele não poderia ficar doente como uma sombra. Ele não poderia ficar doente como uma sombra. Caso contrário, seu estômago já vazio teria ficado ainda mais vazio. Ele teria vomitado, né, mano? Tá, mano, não sei o que é mais loucura. Ele cair pro céu abaixo, em cima de um mímico, ou ele cair do céu acima, em cima de um dragão, mano. De ossos de dragão. Qual é mais loucura? Eu acho que o que ele tá usando agora é mais... Não sei, mano. Porque, tipo, eu ia falar que daí é mais loucura, porque ele tá em cima de um dragão. E como, caramba, tipo, pros outros ele subiu lá em cima, tá ligado? Mas cair no céu abaixo ainda foi mais loucura, cara. Porque não tem literalmente nada lá embaixo. Aí pelo menos tem algo embaixo. Maldições. Não quebre seu maldito osso. A vértebra do dragão morto estava rachando e se desfazendo lentamente, mas milagrosamente ainda se mantinha unida. Nessa altura, o esmagamento foi mortal o suficiente para pulverizar a carne de um santo, um semideus genuíno, em uma pasta sangrenta. Talvez até uma grande nuvem vermelha, mas o osso de dragão só agora estava começando a desmoronar lentamente. Uma vez iniciado o processo, porém, tornou-se imparável. Sunny entrou em pânico ao ver grandes rachaduras aparecerem na superfície branca ao seu redor. Então, um pedaço de osso voou, deixando entrar uma onda caótica de luz. Amaldiçoando, ele se afastou da brecha, mas segundos depois apareceu outra, e depois outra. O caminho da sombra onde ele poderia se esconder estava ficando cada vez menor. Besteira. Logo, havia mais buracos e rachaduras no osso do que ele conseguia contar. Então desmoronou completamente. No último segundo, Sunny deslizou para a maior laje remanescente da antiga vértebra e depois iniciou uma dança maluca, mudando de um lado para o outro enquanto o fragmento girava e empunhava diferentes partes de luz dele à luz do sol. Mano, como o negócio fica se mexendo, a ponte de luz fica, tipo, mudando lá dentro, né? Aí ele não pode ficar parado em um lugar, tem que ficar mudando de lugar. Pequenos pedaços se soltaram, então o próprio fragmento também quebrou. Finalmente, o pedaço da vértebra de adamantina se desintegrou em uma chuva de lascas que eram pequenas demais para caber Sunny. Em suas sombras. Sem nenhum outro lugar para se esconder, ele foi jogado no mundo físico, seu corpo instantaneamente se tornando vítima da força de quebrar ossos do esmagamento. Felizmente, seus ossos estavam agora muito mais robustos do que antes. Os ossos do tecelão tá salvando o Sunny agora, né? Provavelmente sem isso ele não conseguiria suportar não, mano. O esmagamento já não estava tão irrevogavelmente destruidor como antes. Quando um grito alto escapou da boca de Sunny, ele continuou a cair, sentindo seu corpo passar por um cruel mordedor de carne. Mas com a ajuda de duas sombras e um generoso derramamento de essência das sombras, não foi suficiente para matá-lo, ou mesmo feri-lo gravemente. Foi simplesmente doloroso, prejudicial e desagradável. O osso da cauda do dragão morto o carregou por tempo suficiente para passar pelas piores camadas do esmagamento.
Agora, tudo o que ele precisava fazer era manter o ritmo. Com um gemido reprimido, Sunny lutou para controlar a queda e finalmente conseguiu estabilizar seu corpo, evitando que ele girasse loucamente. As ilhas acorrentadas estavam agora muito mais próximos do que antes. Na verdade, ele poderia até reconhecer algumas das mais próximas. Não se atreve a errar, seu bastardo pálido. Ele realmente não queria repetir todo o maldito processo novamente. Pensa, ele erra a ilha e começa a cair no céu abaixo, tem que refazer tudo de novo, é loucura, né, mano? Invocando a asa negra, Sunny esperou um segundo para que o manto da libélula ativasse seu encantamento, e então lentamente começou a transformar sua queda em um deslizamento. Um único pensamento surgiu em sua mente: eu consegui! Eu realmente consegui! Merda, eu consegui mesmo! Algum tempo depois, a figura de um jovem caiu do céu e pousou agilmente no dedo indicador da gigante mão de ferro, que ficava no centro de uma ilha pacífica e tranquila. O jovem parecia um pouco estranho. Ele estava nu acima da cintura, com várias queimaduras semi-escuradas cobrindo sua pele pálida, e uma ameaçadora e intricada tatuagem de uma serpente negra enrolada cobrindo seus braços, bem como uma grande parte de seu torso. Seu cabelo preto estava desgrenhado e seus olhos escuros pareciam um pouco malucos. Sunny balançou um pouco, recuperou o equilíbrio e se virou para o grupo de despertos que estavam sentados ao redor de uma fogueira dançante, olhando para ele com a boca aberta. Meu Deus, mano, que situação mais complicada, né, mano? Pensa o climão que ia ficar, mano. Você vê um cara pálido, magricelo, caindo pelado do céu, mano. Um sorriso brilhante apareceu em seu rosto. Ah, bom dia para vocês, companheiros humanos. Digam... Companheiros humanos é sacanagem, né? Quando uma intensidade louca apareceu em seus olhos, Sunny lambeu os lábios e perguntou com uma voz rouca: é comida que eu vejo assando na sua fogueira? Mano, olha esse cara, mano. Sunny tá nem aí pra nada. Eu ia ficar... Mano, meu Deus, mas eu não sei. Se eu fosse esses caras na fogueira aí, eu não sei qual seria a minha reação, mano. Provavelmente eu teria dado a comida pra esse louco aí, mano. Mas sei lá, cara. Pensa que negócio estranho aqui. Que situação estranha foi essa? Mas é isso, família. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, dá like. Até a próxima. Falou!